A cariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, vai acontecer nesta terça-feira, dia 30 de dezembro. Além deles, o ministro Dias Toffoli, relator das investigações sobre as fraudes financeiras do Master, também convocou o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. A colunista Gabriela Furquim, da coluna Dinheiro e Negócios, está aqui conosco para explicar como deve ser o procedimento. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube. Bom, é isso. A ideia da cariação é colocar as pessoas frente a frente. No caso, não deve ser exatamente isso, porque há a previsão de que alguns deles participem por teleconferência. Mas mesmo assim, a ideia é ouvir a versão de cada um deles e confrontar. Eles vão falar ao mesmo tempo, vão estar todos ouvindo o que cada um tem a dizer. Como você disse, vai ser ouvido o Daniel Vorcaro, que é o dono, o fundador, o diretor do Banco Master, o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, que foi afastado no mesmo dia em que a operação que investiga a possível fraude foi deflagrada, e o Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. Está previsto para amanhã, às 14h, e a gente tá engraçado, né? Porque pleno dia 29 de dezembro e tá esse clima de tensão mesmo, de preocupação. Porque existe uma expectativa ou existem por aí informações de que existiria a possibilidade de que a liquidação do Master fosse suspensa. Liquidação que foi determinada pelo Banco Central no mesmo dia da operação, mas que foram decisões separadas. Teve a operação da Polícia Federal e teve a decisão colegiada do Banco Central que determinou a liquidação do Master. O ministro Dias Toffoli ele foi alvo de alguns questionamentos, por conta dessa cariação, principalmente por conta da participação do diretor do Banco Central, já que o Vorcaro é investigado, chegou a ser preso, ele foi liberado 12 dias depois, o ex-presidente do BRB foi afastado, e o diretor de fiscalização do Banco Central é um servidor público, é um funcionário do órgão regulador. Mas o Toffoli justificou, ele negou todos os pedidos para suspender essa cariação ou para que o diretor do Banco Central não participasse, afirmando que o objetivo, o foco é saber como ocorreram essas tratativas sobre a carteira, que é a principal questão de tudo isso, que é a carteira de ativos, que o Banco Master vendeu para o BRB por 12 bilhões, só que, de acordo com a investigação, esse dinheiro não existiria. Teriam sido aí papéis que foram maquiados e repassados para o BRB, enquanto o Banco Master recebeu todo esse dinheiro, todos esses 12 bilhões. Então, o clima é esse. Tem muita repercussão, porque existe a preocupação do mercado financeiro, porque seria uma questão inédita. Tem a preocupação também de todos os investidores, de quem investiu nos títulos do Banco Master, que ainda está esperando, porque, de acordo com o FGC, com o Fundo Garantidor do Crédito, que deve ressarcir as pessoas que investiram até R$250 mil, o Master não repassou as informações de quem aportou, quem investiu, quem tem que receber ainda. Então, se houver alguma revisão, alguma mudança em relação à liquidação do Master, esse processo para de novo. E tem também toda a repercussão no mundo político, que também, toda a história do Master tem rendido aí uma troca de acusações, denúncias. A gente tem até a questão lá no Senado, da possível CPMI para investigar todo esse processo do Master. Um detalhe, que o próprio ministro deixou claro de que o diretor do Banco Central não é investigado. Ele vai participar da cariação, mas ele deixou isso claro. Gabi, eu queria que você pudesse detalhar o que pode acontecer. Claro que falamos aí de não acontecer a liquidação do Banco Master, mas quais são as outras possibilidades? E qual está sendo a mais esperada, não só pelo mercado, como pela própria justiça? Bom, Rafa, o ministro Dias Toffoli ele tem falado que é mesmo um processo, uma etapa de investigação, que o objetivo é ouvir os três, o Vorcaro, o Paulo Henrique e o diretor do Banco Central, para saber como foi essa negociação que chegou na venda desses 12 bilhões que não existiam. Mas existe sim uma expectativa muito forte
de que haja aí mudanças quanto à liquidação do Master. E aí vale falar de novo que não foi uma decisão da polícia ou da justiça, foi uma decisão do Banco Central que culminou, foi exatamente no mesmo dia da operação. E tem também, Rafa, outro processo que também aumenta esse clima de expectativa de possíveis mudanças na liquidação do Master, que é um processo no Tribunal de Contas da União. Esse processo ele começou lá quando começaram a surgir as tratativas do BRB e do Master, e no começo ele pedia a investigação sobre uma possível omissão do Banco Central no caso Master, já que o Master ele era alvo de várias denúncias por possivelmente não ter liquidez, por operar de uma forma muito arriscada. E esse processo lá no início pedia investigação para saber, assim, pedindo para que se investigasse se o Banco Central não poderia ter agido antes e tudo mais. Só que esse processo estava parado. Depois da operação, ele foi colocado em sigilo e agora, na última semana, o ministro relator mandou um ofício para o Banco Central pedindo explicações e classificando a liquidação como um ato extremo ou algum termo parecido, não lembro muito bem, mas como algo excepcional. O Banco Central, inclusive, acabou de informar que respondeu aos questionamentos do TCU. E a gente não tem acesso porque o processo está em sigilo, a gente não sabe quais foram os argumentos do Banco Central, mas existe aí esses dois processos que causam essa sensação e essa expectativa de que as coisas podem mudar em relação ao Master. Porque tanto que está tramitando no TCU, quanto amanhã a cariação com o Vorcaro, o Paulo Henrique e o diretor do Banco Central, com o ministro Dias Toffoli. Deixar claro para vocês que a gente vai acompanhar intensamente, tanto no Metrópolis.com quanto aqui no nosso canal do YouTube, essa cariação que está marcada para as 14h, mas durante o dia inteiro vamos ter não só matérias, como eu disse, no portal, como também aqui no nosso canal do YouTube. Então fica aí ligado, até porque se algo que eu gosto de brincar, Gabriela, é que as pessoas adoram dizer que em dezembro, quem fez, fez. No jornalismo isso não existe, né? Estamos entrando no dia 30 de dezembro, tendo aí uma das notícias mais importantes do ano para ainda acontecer. E eu vou aproveitar que a Gabriela Furquim está aqui comigo ao vivo para a gente repercutir outro assunto relacionado ao Master. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nesse caso. Gabi, antes de você me dizer o que isso significa, vamos mostrar um trecho da coletiva de imprensa que foi marcada pela oposição na tarde desta segunda, em que o deputado federal Carlos Jordi afirma que já tem aí 170 assinaturas para a instauração de uma CPMI do caso Master. Mas também é necessário que nós instalemos a CPMI do Banco Master. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, as investigações com relação à fraude jamais teriam avançado tanto. Então é por isso que é necessário que nós instalemos uma comissão parlamentar mista de inquérito para colocar para ser ouvida a esposa do Alexandre de Moraes e diversas outras pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, e não deixamos morrer a situação, não deixemos que eles revertam essa situação que será realmente vergonhosa para o nosso país. Nós já temos aí em torno de 170 assinaturas, acredito que até amanhã nós já vamos conseguir as 198 para, assim que voltarmos aos trabalhos legislativos, já instalar a CPMI e assim passar tudo isso a limpo e não deixar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, continue envergonhando o nosso país com esse conluio da fraude milionária, bilionária do Banco Master. Obrigado. Vocês viram aí que o Carlos Jordi, ele cita a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e é por isso que a gente vai entrar nesse assunto, porque a nossa manchete de agora é da coluna Dinheiro em Negócios. Tá aí a Gabriela Furquim, que é a colunista, né, dessa coluna no Metrópolis, e o título da matéria é exatamente esse. PGR diz que contrato de esposa de Moraes com Master não configura. Essa matéria é que trata, então, desse Paulo Gonet, de que haja esse arquivamento desse pedido de investigação. Então, eu queria que você explicasse aí não só o que é que significa esse arquivamento, como, por que o nome da esposa do ministro Alexandre de Moraes está arrolado nessa história toda. E, claro, o que é que o
da declaração de Jordi tem a ver com isso, porque a gente está vendo aí que a oposição também decidiu trabalhar na segunda-feira, 29 de dezembro, algo que a gente não costuma ver nos anos normalmente, mas é isso que está acontecendo, né, Gabi? É isso, viu, Rafa? O clima realmente está pesado, né? Tá quente. Bom, justamente no decorrer das investigações, né, surgiu a informação de um contrato que foi celebrado entre o Banco Master e a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que tem um escritório de advocacia. Esse contrato seria para ela representar o Master em casos, em situações que interessassem ao Master, e o valor era muito alto, né, de 123 milhões de reais, muito dinheiro, 3 milhões seriam repassados por mês, e aí surgiu diversas, né, narrativas, até que a gente teve acesso a essa decisão da PGR, que é um posicionamento, né, que foi assinada pelo Procurador-Geral, o Paulo Gonet, que é uma resposta a um pedido de investigação da conduta do ministro Alexandre de Moraes. O advogado, Enio Murá, ele elencou ali todas as matérias que vieram, né, desde a revelação do contrato, também as matérias, principalmente da colunista Malu Gaspar, que mostraram que o Alexandre de Moraes teria entrado em contato, supostamente, para falar sobre o caso Master com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e pede que seja investigada, que a PGR abra uma investigação sobre se esse contrato do Master com a esposa do Alexandre de Moraes e essa suposta participação do Alexandre de Moraes não configuraria ali um desvio dos princípios da administração pública. E aí, o Paulo Gonet respondeu arquivando esse pedido de investigação, falando que não existiam provas. Ele fala, né, do contrato, porque também surgiu também muitas informações de que esse contrato não existiria. Ele trata o contrato como existente, mas ele diz que, a priori, não há qualquer indício de ilicitude. Mas toda a decisão do Paulo Gonet, Rafa, é embasada no argumento de que não existem provas. Ele diz que todas as matérias que tratam do assunto foram feitas a partir de fontes anônimas, de informações anônimas, e que por conta disso não há como se levantar prova ou se questionar. E que por conta dessa impossibilidade, dessa ausência de documentação que comprovassem essas denúncias, tanto a suposta participação do Alexandre de Moraes, ali, uma suposta intervenção com o Banco Central, quanto o trabalho, né, da esposa do ministro para defender o Master, não teria documentos nem pessoas que tivessem afirmado em on, né, pessoas que pudessem ter os seus depoimentos questionados, e então essa falta de provas é o que o Paulo Gonet aponta como motivo para não dar prosseguimento a esse pedido de investigação. Mas acho que é importante, né? Você citou, mas só para a gente reforçar de que esse pedido, essa determinação da Procuradoria-Geral da República confirma a existência do contrato, que havia toda essa discussão, né? Isso realmente é uma informação, né, valiosa dentro desse contexto que a gente vem trazendo, né? Exatamente, Rafa. Mas ele questiona também, né? Ele trata o contrato como algo existente, não que ele confirme, fala, o contrato existe. Ele trata o contrato como um documento existente, mas ele traz toda essa argumentação de que as notícias até agora não teriam provas. O que, assim, a gente pode discutir, né? Porque o papel do jornalismo é trazer a informação, e o papel da PGR, da Polícia Federal e tudo mais é investigar. Então, assim, se na avaliação dele não existe provas, quem poderia procurar provas e investigar seria a PGR. Mas ele trouxe esse argumento de que não haveria provas justamente para falar que não, a partir das informações que já foram publicadas, que já foram tornadas públicas, não tem como se aprofundar numa investigação e que não teria esse lastro, essa documentação, essa comprovação para ensejar, né, para subsidiar uma investigação sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Interessante pontuar, né? Você traz aí a informação, né, de que o PGR entende que não há essa necessidade de continuidade dessa investigação. Ao mesmo tempo, a gente trouxe esse corte inicialmente aqui na nossa fala do Carlos Jordi, o deputado federal, afirmando que já há, então, 170 assinaturas
para poder abrir uma CPMI para investigar esse caso e, dentro desse caso, também investigar o ministro Alexandre de Moraes. Você acha que essa CPMI ela pode mudar alguma situação? Ela pode alterar o que já está encaminhado? Ou, na verdade, é algo para o ano que vem? Não adianta a gente ficar tentando adiantar as coisas, até porque, como a gente falou um pouco mais cedo, temos a acariação para acontecer amanhã, dia 30. Olha, Rafa, difícil, né? Quem diria que a gente estaria, assim, véspera de Ano Novo, depois do Natal, diante de uma decisão, de uma possível, né, decisão tão importante, de uma situação politicamente importante, financeiramente importante para todo o mercado financeiro, para todo o universo político, a gente estaria discutindo, estaria nesse clima de suspensão, de expectativa. Então, assim, eu acho que no momento é difícil, né, a gente avaliar ou esperar qualquer coisa. Mas é isso. Eu acho que ter essa movimentação no Congresso nesse momento já indica muita coisa, né? Porque nessa época, geralmente não tem ninguém aqui em Brasília, né? E eles estão colhendo assinatura. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que hoje o clima é esse, né? De suspensão, de esperando o que vai acontecer. Tanto na cariação, que ocorre amanhã, quanto no processo do Tribunal de Contas da União e no Congresso, que está se articulando para abrir essa CPMI. Gabriela, dia 29 de dezembro, a gente está reforçando muito isso, porque de fato é muito incomum ter tanta atividade. Você que é colunista da coluna Dinheiro e Negócios, como é que o mercado está reagindo a todas as decisões? Porque essa decisão, na verdade, do ministro Dias Toffoli foi da semana passada, ele reforçou que de fato hoje ia acontecer, na terça-feira, hoje ele reforçou essa decisão de que a cariação ia acontecer. A gente está trazendo aqui que o PGR, então, também apresenta aí essa determinação desse arquivamento. Como o mercado está reagindo? Você que está na coluna de Dinheiro e Negócios, nessa segunda-feira incomum para os padrões de Brasília. Pois é, tem muito essa preocupação. Porque, assim, quando veio a notícia da liquidação do Master, pegou muita gente de surpresa, mas logo veio também a notícia de que o Fundo Garantidor do Crédito cobriria, que quem investiu até 250 mil teria esse dinheiro de volta. Isso lá em novembro, né? Foi 18 de novembro a liquidação e a operação da polícia. E aí eu acho que como essas notícias, apesar da liquidação do Banco Master ter sido uma notícia muito explosiva e toda a investigação da Polícia Federal, veio esse acalanto para os investidores. E depois veio esse clima de espera. É um valor muito alto, né? Que é mais de 40 bilhões que o Fundo Garantidor vai devolver, vai ressarcir essas pessoas que investiram no Banco Master. E o prazo foi, assim, não tem um prazo definido, mas em outras ocasiões, eu até fiz um levantamento de quanto tempo o fundo demorou para ressarcir as pessoas, e era ali no prazo de 10, 15 dias. A gente já passou de um mês e estava aumentando essa preocupação. Eu acho que a maior preocupação sobre a liquidação, uma possível interferência, uma possível mudança na liquidação do Master, bate muito aí nos investidores que estavam esperando esse dinheiro de volta, porque a gente não sabe o que pode acontecer, como é que vai ser, se, por exemplo, o Banco Master, se essa liquidação for revertida, se ele volta a ser responsável pelo pagamento desse dinheiro. Então, é uma situação muito complexa, assim. O mercado está todo muito preocupado, porque é isso, assim, ir para o mercado financeiro, ir para os investidores, a dúvida, né? Já diria o Bentinho de Capitu que o problema é a dúvida. Então, eu acho que a questão é essa, assim, de que o problema para o mercado é essa dúvida do que pode acontecer. E, diante das possibilidades, é um cenário que é desconhecido mesmo para o mercado. Então, fica essa preocupação constante em pleno dia 29 de dezembro, né? Eu fico me perguntando, acho que vai ter muita gente celebrando bem o Ano Novo e muita gente celebrando mal o Ano Novo, como já era de se esperar de praxe aqui em Brasília. Gabriela, de novo reforçando que amanhã a gente vai fazer a cobertura completa, tanto no Metrópolis.com quanto aqui no nosso canal do YouTube do Metrópolis, sobre essa acariação que acontece entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o diretor do Banco Central e o ex-presidente do BRB. Por favor, Gabriela, você que tem os nomes, eu acho que você vai dizer melhor do que eu e só reforça que amanhã a gente vai estar diante dessa cobertura completa aqui no Metrópolis. É isso, o Vorcaro, que era o dono do Banco Master, né? O Paulo Henrique Costa, que é o ex-diretor do BRB, que foi afastado no dia da operação, e o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino. É isso, muito obrigado, Gabriela, e até amanhã. Olha,